em que no futuro tudo é pago com o tempo, e não existe mais dinheiro. Neste novo mundo, existem pessoas praticamente imortais com muito tempo, enquanto outras se matam de trabalhar e imploram por mais um dia de vida. Fiquem ligados que terão spoilers a seguir. No futuro, os humanos são geneticamente modificados para parar de envelhecer aos 25 anos. A única ressalva é que quando os humanos chegam a essa idade, eles terão apenas 1 ano de vida, e a vida de uma pessoa é mostrada em seu antebraço com um cronômetro. Então o tempo agora é a moeda do mundo. Tudo gira em torno disso, e os ricos podem basicamente viver para sempre, enquanto os pobres vivem suas vidas de salário em salário, literalmente apenas para sobreviver. Will acorda e vê que tem menos de 24 horas em seu contador. Ele desce e cumprimenta sua mãe Rachel, que está comemorando seu aniversário de 50 anos. A comemoração é interrompida quando eles começam a falar sobre as finanças, e Rachel diz que tem mais 3 dias de folga, e lembra o Will das contas e empréstimos que eles precisam pagar. Will garante a ela que vai arranjar um dinheiro de alguma forma, e Rachel diz que ficará fora por 2 dias trabalhando e que vai pagar um empréstimo. Ela diz a Will que ele tem que se encontrar com ela em uma estação de ônibus para que ele possa lhe dar mais tempo para que o seu contador não termine. Ela então entrega 30 minutos para que ele possa pagar um almoço decente, e Will dá um beijo e se despede. A caminho do trabalho, Will encontra uma criança, Maya, e ela pede 1 minuto. E Will felizmente lhe dá 5 minutos, e a garota vai embora sorrindo. Ele chega ao trabalho e se encontra com seu amigo Borel. Will trabalha em uma fábrica fazendo dispositivos de armazenamento de tempo. Depois de um dia de trabalho, ele faz o check-out e é pago pelo dia. Ele percebe que falta pagamento e exige mais, mas a distribuidora diz que a cota aumentou e Will não a atingiu. Mais tarde, Will encontra uns amigos em um bar local, e alguns homens o convidam para jogar, mas ele recusa. Mas não depois de lembrar a um dos homens que ele deve 1 hora a Will. Ele aproveita 1 hora e se encontra com Borel. Borel está bêbado, apontando para alguém que está comprando bebidas para todos no lugar. Ele diz que o homem tem mais de 1 século de tempo. Will avista alguém olhando de uma forma suspeita para o milionário do tempo, Henry, e decide informá-lo, dizendo que ele está chamando muita atenção e precisa tomar cuidado, mas Henry o ignora. Um grupo de homens entra e todos no bar começam a correr. Borel diz a Will que eles são os Homens Minutos, uma gangue organizada que rouba e extorquia em troca de tempo. Borel puxa Will para longe, mas Will pretende ficar e ver o que vai acontecer. Ele garante a Borel que não faria nada estúpido, e Borel o deixa. O líder da gangue, Fordes, diz a Henry que quer o seu tempo, e até oferece a ele uma chance de lutar por isso. Henry parece enjoado da bebedeira e vai ao banheiro. Ele vomita enquanto um dos homens de Fordes o escolta. Will aparece de repente e nocauteia o cara e ajuda Henry a fugir. Os dois correm para fora e Fordes e os seus homens vão atrás deles. Eles conseguem escapar depois de escalar um portão e se esconder dentro de um prédio abandonado. Os Minutemans chegam onde os dois estavam escondidos, mas não os encontram e desistem por enquanto. Um dos homens diz a Fordes que ele reconheceu o Will. Will e Henry conversam, e Henry revela que tem 105 anos. Ele diz que sua mente está cansada e ele deseja a morte, explicando seu comportamento imprudente. Will fica bravo, considerando que ele e sua mãe têm que trabalhar em vários empregos apenas para sobreviver. Henry então revela os segredos de seu mundo horrível. Os ricos aumentam o custo de vida para que os pobres continuem morrendo, e por sua vez, sobra mais tempo para os ricos. A realidade é que há tempos mais do que suficiente para todos no mundo, algo que acontece atualmente com a economia mundial. No entanto, a ganância e o desejo pela imortalidade cegam os ricos e poderosos. Henry pergunta a Will o que ele faria se tivesse o mesmo tempo que ele, e Will responde que se tivesse esse tempo, ele não iria desperdiçar como ele faz. Henry pensa sobre isso e agradece Will por salvá-lo, e os dois dormem ali mesmo no galpão abandonado. Na manhã seguinte, Henry decide passar todo o seu tempo para o Will, que ainda estava dormindo, deixando apenas menos de 5 minutos para si. Will acorda e descobre que tem mais de 1 século de vida. Ele procura Henry e o vê sentado no topo de uma ponte, onde parece estar pronto para pular. Enquanto os segundos finais de Henry são contados, ele parece estar certo do que fez. Quando o contador chega em 0, ele morre e despenca da torre caindo num rio. Mais tarde, Will vai atrás de Borel e vê sua esposa, Greta, segurando seu bebê recém-nascido. Will pergunta sobre Borel e revela o tempo que agora possui. Will fala sobre o que aconteceu na noite passada, e Borel pergunta o que ele pretende fazer com essa quantidade toda de tempo. Agora que ele soube da verdade sobre os ricos, Will pretende fazer justiça, e antes de ir embora, Will presenteia Borel com um tempo. Enquanto isso, Rachel paga um empréstimo de 2 dias e tenta pegar um ônibus para voltar para casa. Mas ela descobre que não pode pagar a passagem porque os preços subiram. Ela implora ao motorista, mas ele e os passageiros não parecem ligar. O caminho até a casa dura 2 horas e ela só possui 1 hora e meia restante.
Desesperada e sem escolha, Rachel decide tentar voltar correndo. Will, que estava esperando no ponto de ônibus, acha estranho quando percebe que sua mãe não estava no ônibus. Ele percebe que algo pode ter acontecido e começa a fazer o caminho de onde sua mãe estava vindo. Uma corrida literalmente contra o tempo começa. A cada passo, a morte se aproxima para Rachel, e finalmente eles se veem numa rua. Eles correm o mais rápido que podem, mas ao chegar quase nos braços de Will, a morte ganha a corrida. Will não acredita no que vê e entra em desespero, pois alguns segundos a mais ele poderia ter dado uma vida de vários anos para sua mãe. No dia seguinte, os cronometristas, uma espécie de polícia, encontram o corpo de Henry na beira do rio. Raymond, o cronometrista sênior, e Jagger, seu companheiro, investigam a cena. Quando eles estão prestes a ir embora, Raymond vê uma câmera no topo da ponte e acha que pode tirar informações sobre o corpo de Henry. Na próxima cena, Will está sentado dentro de um carro com um motorista, usando um terno novo, fruto de sua herança. Eles saem da fronteira que separa as diferentes classes sociais em determinadas áreas da cidade. Em sua viagem, eles passam por várias fronteiras, pagando uma taxa de pedágio que aumenta uma atrás da outra. A última fronteira custa incríveis um ano inteiro. O motorista então dá boas-vindas à cidade de New Greenwich. O motorista pergunta ao Will quais são suas intenções em Greenwich, e Will responde que quer fazer com que esse povo rico sofra as consequências pelo jeito que eles vivem. A cidade é totalmente diferente daquela que o Will está acostumado. Ao sair do carro, ele imediatamente começa a correr, ainda acostumado a viver com pouco tempo. Ele olha para o braço e lembra da fortuna que ele possui. Então ele começa a agir de acordo. No entanto, com seu comportamento estranho, ele chamou a atenção de algumas pessoas, inclusive de uma mulher misteriosa que estava entrando em uma limusine, chamada Sylvia. Will entra em um hotel e pede uma suíte. Em seu luxuoso quarto, Will acorda e percebe que ainda tem 105 anos de tempo. Mesmo que ele se deite na cama mais confortável de um quarto, com a mais bela vista da cidade, e com todo o tempo do mundo, ele não consegue superar a morte de sua mãe. Pela primeira vez em sua vida, ele experimenta comidas e bebidas gourmet. Ele paga a refeição e dá uma gorjeta de uma semana para a garçonete. A moça então percebe que Will não age como todo mundo daquele ambiente, dizendo que ele faz tudo um pouco rápido demais. Will responde com um ar sarcástico que ele não termina rápido nas coisas que importam. Ele planeja entrar no cassino, mas primeiro ele precisa trocar o seu guarda-roupas. No quartel-general dos cronometristas, eles veem o Will nas imagens de vigilância, e Jagger relata que um homem cruzou várias fronteiras para New Greenwich. Ele então recebe mais informações sobre o Will no sistema, e Raymond afirma que conhece o pai de Will. Enquanto isso, Will está no cassino e se senta em uma mesa de pôquer. Enquanto o dealer das cartas, Philip, um bilionário, diz que nunca tinha visto Will ali antes, e faz algumas perguntas. Com algumas rodadas no pôquer, Will chega a mais de 2 séculos de tempo. Em uma jogada, Philip aposta 50 anos, e Will paga com total confiança. O foco de Will muda do jogo quando uma adorável dama adentra o recinto. Era Sylvia, que ele havia visto mais cedo, e ela se senta ao lado de Philip. Philip arregaça as mangas, revelando ter quase 10 milênios de tempo. Ele então fala sobre a lacuna imensurável entre os pobres e ricos, justificando-a como uma seleção natural. Ele então aumenta a aposta com mais 2 séculos. Will paga a aposta, o deixando apenas com 30 segundos em seu braço. Todos na mesa ficam perplexos com a jogada de Will, inclusive Sylvia. Will ganha e resgata sua premiação de 1 milênio, faltando 3 segundos antes de seu contador chegar a 0. Isso com certeza impressionou a vida monótona de Philip, e Will não para de olhar para Sylvia. E Philip percebe isso, dizendo que ela é sua filha. Os dois se apresentam e Will é convidado para uma festa. No dia seguinte, Will compra um carro novo com seus ganhos do pôquer e usa para ir até a mansão de Philip para a tal festa. Chegando lá, Philip apresenta sua sogra, esposa e filha, todas incrivelmente parecidas, pois as pessoas param de envelhecer aos 25, ficando difícil diferenciar a idade de cada um. Will parece deslocado da multidão, pois nunca havia participado daquela sociedade de pessoas antes e não conhecia ninguém. Sylvia se aproxima e o salva de uma noite solitária. Eles ficam sabendo mais um do outro e a conversa os leva para a pista de dança. Ela pergunta se ele vem do subúrbio, mas Will não admite nem nega suas afirmações. Sylvia se abre para ele, sobre a sua vida sem sentido, e como o tempo que ela tem a acorrenta quando deveria garantir a sua liberdade. Enquanto dançam, Philip e sua esposa observam de longe junto aos guarda-costas. Will leva Sylvia para fora, uma praia ali perto, e Will encoraja Sylvia a entrar com ele no mar, coisa que eles não tinham o hábito de fazer. Eles nadam um pouco, conversam e um clima rola entre eles. De repente, alguém grita da costa, interrompendo um momento romântico. Eles voltam para a festa e Philip pede a Will para se juntar a ele para um jogo de pôquer. No entanto, os cronometristas invadem a festa e confrontam Will. Eles levam Will até um escritório e Raymond se apresenta. Ele pergunta por que ele está em New Greenwich e como ele tem mais de 1 milênio de tempo.
Will responde honestamente e diz que Henry deu a ele antes de tirar a sua própria vida. Raymond não parece acreditar na explicação e confisca seu tempo e o prende. Enquanto ele sai, Will pergunta por que ele investiga a morte de Henry, quando assassinatos acontecem num subúrbio todos os dias. Raymond está surpreso com a declaração, uma vez que o lembra do seu pai, que disse a mesma coisa. Will então ataca os cronometristas e corre para manter Sylvia como refém. Eles entram pela cozinha e saem pelos fundos. Will foge em seu carro levando Sylvia junto. Uma perseguição de carros começa e Raymond bate no carro de Will, fazendo com que eles percam o controle. Will faz uma manobra digna de Velozes e Furiosos e dirige de ré, se esquivando dos carros. Ele consegue despistar os cronometristas e se esconde debaixo de uma ponte. Will pede algum tempo para Sylvia, mas ela se recusa. Na manhã seguinte, ele dirige pela rodovia e acaba tendo seu pneu furado por uma emboscada dos Minutemans. O carro despenca da rodovia. Ford e seus homens se aproximam do casal inconsciente. O líder deles drena o tempo de Sylvia e eles saem correndo, deixando-a apenas com 30 minutos de vida. Will dá a ela alguns minutos e eles saem correndo para conseguir mais tempo. Faltando apenas 3 minutos para acabar o tempo de Will, ele chega na porta da casa de Borel e recebe a notícia de que a esposa de Borel morreu bebendo e gastando todo o tempo que Will tinha dado a ele. Os dois estão desesperados, pois só restam alguns minutos. Will nota o brinco de Sylvia que parece valer muito e eles correm para uma casa de penhora. Lá eles conseguem 48 horas de tempo. Após isso, os dois se escondem ao ouvir a sirene dos cronometristas. Os dois caminham pela cidade e Sylvia conta sobre os negócios de sua família. Will pergunta quanto eles valem e ela responde que é muito, chegando ao ponto dela nem se importar com valores. Will liga para Raymond e pede para Philip transferir 1000 anos para a cidade em que ele mora, em troca de Sylvia. Raymond o avisa que se continuar vai acabar morto, assim como seu pai. Will diz que seu pai morreu lutando contra um cara por tempo, mas Raymond diz que o pai de Will estava fazendo algo mais perigoso. A noite chega e Will leva Sylvia para o seu apartamento. Ela pergunta sobre a sua família e Will fala sobre o falecimento recente de sua mãe. Ele relembra seu pai e diz que ele fazia uma espécie de queda de braço apostando tempo. Seu pai ganhava muito tempo, mas ele foi morto pela bondade de tentar ajudar todos. Conversando, eles descobrem que têm quase a mesma idade e parecem se tornar mais íntimos. No outro dia, William observa se Philip tinha cumprido sua parte do trato. Eles notam que as transferências para a cidade não ocorreram e Sylvia fica desapontada com seu pai. Apesar do tempo curto, Will quer deixar Sylvia ir embora, mesmo seu pai não cumprindo o trato. Ele leva Sylvia até uma cabine telefônica e se despedindo, e ela retribui com um beijo. Ela liga para o pai e o xinga por não entregar o que Will queria. Enquanto eles conversam, Will está atrás dela, sentado na calçada e parece ter desistido de tudo. Raymond chega e o rende. Sylvia se vira e vê Raymond rendendo Will, e sem hesitar ela atira em Raymond. Will, em vez de roubar o tempo de Raymond, dá mais 2 horas para ele tentar ficar vivo. E o Will pega o carro de Raymond e foge com Sylvia. Os dois estão parados na beira da estrada, e Sylvia pergunta se ele tem algum plano. Ela diz que eles não podem ficar andando por aí num carro de polícia. Então os dois fingem ser policiais e confiscam o carro de um cara na rua. Mais tarde, os dois param para descansar no carro e veem notícias sobre eles no noticiário. Will afirma que ela ainda pode voltar para o seu mundo e o seu pai, mas Sylvia não quer voltar. Os dois se beijam e rola uma relaxada ali. Em seu escritório, Philip conversa com seus sócios e garante que não pagou o resgate. Eles duvidam de sua capacidade de resolver o problema, mas Raymond entra na sala antes que Philip tenha a chance de explicar. Ele conta a Philip que sua filha aparentemente não quer ser resgatada, e Philip se desculpa e lamenta a teimosia da sua filha, e diz que pode ser a síndrome de Estocolmo. Ela se desenvolve a partir de tentativas da vítima de se identificar com seu raptor, ou de conquistar a simpatia do sequestrador. Raymond diz que planeja prender sua filha, e Philip tenta suborná-lo, mas Raymond se mostra totalmente desinteressado e vai embora. Enquanto isso, Will ensina Sylvia a atirar. Eles falam sobre o plano de Will de dar tempo às pessoas mais pobres, e ela diz que vai apoiá-lo a conseguir o tempo que ele precisa. Os dois roubam um caminhão e entram num local de empréstimo. Então, a dupla passa a mão no máximo de tempo que eles conseguem dos dispositivos de armazenamento temporal. Eles vão na porta do local e dizem ao povo para entrar e pegar quanto tempo eles conseguirem. Mais tarde naquele dia, Will dá tempo a Greta e Maya, e até mesmo para o distribuidor da linha de tempo, que dá às pessoas tempo como caridade. Fordes continua a assaltar pessoas. Ele então vê num outdoor a foto de Will e Sylvia como uma recompensa de 10 anos. Enquanto isso, Philip assiste o noticiário sobre o que sua filha estava fazendo com Will no subúrbio, distribuindo tempo para os pobres. Mais tarde naquela noite, Raymond e os cronometristas cercam um motel onde os dois estavam hospedados.
Os dois percebem a presença da polícia e pulam a janela do motel para escapar. Raymond os perseguem, e eles sobem pelos telhados e um tiroteio começa. Os dois conseguem entrar num ônibus, despistando Raymond. Forrest agora também está caçando os dois. Ele interroga um grupo de pessoas ameaçando-os. Ele mata um homem e então uma das pessoas diz ter visto Sylvia e Will fugirem de ônibus. Em outro motel, os dois conversam sobre o plano e o que estão prestes a enfrentar. Sylvia se sente mais viva do que nunca, enfrentando essa loucura com o Will. De repente, a porta do quarto é derrubada por Forrest e seus capangas, e Forrest desafia Will para o mesmo jogo que seu pai fazia antes de morrer, a tal queda de braço envolvendo o tempo. Will faz a técnica de seu pai, e ao final do contador de Forrest, Will neutraliza seus 3 capangas e vence o jogo. Os dois vão para os telhados e observam que os preços da cidade continuam subindo, extorquindo seu povo. Will, desesperado, diz que os ricos só vão continuar aumentando o custo de vida se os dois continuarem roubando e dando ao povo. Ele diz que apenas 1 milhão de anos fará diferença. Sylvia concorda e tem um plano em sua mente. No dia seguinte, Sylvia vai à empresa de seu pai e distrai seus seguranças, enquanto Will se infiltra no meio deles e rende Philip. Os dois o levam como refém. Em seu escritório há um cofre que contém um dispositivo que possui 1 milhão de anos. Philip tenta explicar que a sociedade irá se destruir se esse tempo cair em mãos erradas. Will com raiva o ameaça, mas Sylvia o acalma. Will diz que a imortalidade não vale a vida de um único indivíduo, e os dois vão embora. Enquanto isso, os policiais fazem um cerco na estrada principal. Eles abrem fogo contra o carro de Will e Sylvia, mas eles milagrosamente não são atingidos. Raymond pega o seu carro e novamente persegue os dois. Will e Sylvia vão para o centro da cidade de Will, e Raymond os alcança e bate no carro. Will sai do carro e vê a garota Maya pedindo para que ele distribua o tempo armazenado no dispositivo. Raymond tenta render os dois, mas a multidão entra em colapso com a distribuição de tempo e atrapalha Raymond. Os dois fogem e Raymond vai atrás deles mais uma vez. Finalmente eles estão frente a frente no meio da estrada, e Raymond admite que também é do subúrbio. E à medida que ele aprendia a escapar da pobreza, seus olhos também se abriram para a dura verdade de que a distância entre os ricos e pobres deve ser mantida. Então ele morre. Sylvia e Will estão com pouco tempo, e eles correm para o carro de Raymond. Will vai na frente, pega o tempo e volta para salvar Sylvia numa cena de puro heroísmo. O povo na cidade agora está cruzando as fronteiras com o tempo que Will e Sylvia deram a eles, e os Minutemen assistem na TV sobre a queda da hierarquia social. Sylvia e Will continuam sua rotina, desta vez abrindo caminho para um enorme banco de